O nosso primeiro processo é o planejar o gerenciamento do escopo. Então, estamos no capítulo 5 de escopo, 5.1, nosso processo de planejar o gerenciamento do escopo. E aqui vem uma dica muito importante para você que está se preparando para a certificação CAPM e PMP, que em todas as áreas do conhecimento daqui para frente sempre vai existir um processo de planejar o gerenciamento daquela respectiva área. Então, assim como a gente tem o planejar o gerenciamento do escopo, você vai ter o planejar o gerenciamento do cronograma, planejar o gerenciamento do custo, planejar o gerenciamento da qualidade e assim por diante para cada uma das áreas. Por quê? Qual a importância desse processo de planejar? Esse processo de planejar, ele define como vão ser executados os demais processos desta área. Aqui no nosso caso, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas o processo de coletar requisitos, o processo de definir o escopo, processo de criar EAP, processo de validar o escopo, processo de controlar o escopo. Então, ele vai definir cada um deles. Ele vai colocar quais vão ser as ferramentas utilizadas em cada um desses processos aqui e vai definir os responsáveis, quem é o responsável pela aceitação, quem é o responsável por testes, quem é o responsável por coletar os requisitos e assim por diante. Então, é um processo extremamente importante, é ou não é? Você já deve ter percebido, porque ele define as coisas antes de ser feito o planejamento daquela área. E uma coisa que você vai observar também é que nós tínhamos o processo 4.1, que fazia o termo de abertura do projeto, tá lembrado aí? E o 4.2, que fazia o plano de gerenciamento do projeto. Eles vão ser entrada para todos os processos de planejamento, e aqui no nosso caso, planejar o gerenciamento do escopo, que vai, por sua vez, desenvolver um plano subsidiário, que é o plano do escopo, que vai voltar e ser um anexo daquele plano de projeto. Então, a gente vai ver esse fluxo daqui a pouquinho. Mas agora, por que é importante gerenciar o escopo? Por que é importante planejar o gerenciamento do escopo? Você já deve ter visto essa figurinha várias vezes, aí, variações dessa figura na internet, provavelmente, e aqui descreve o que é uma realidade dos projetos, na verdade, né? Alguém descreve alguma coisa ali e vai passando por um monte de etapas, até que você chega no final, não era aquilo que você queria. Por que isso ocorre? Porque nós, muitas vezes, não paramos para definir direitinho, para fazer esse planejamento do escopo. E o que é o escopo? Você já viu na aula anterior, o escopo define o que vai ser feito, o que vai ser feito. Ou seja, o trabalho e as entregas do projeto. E é extremamente importante que exista uma estrutura aqui e que isso seja bem feito, resultando no nosso plano de gerenciamento do escopo e nos documentos de apoio que vão ser desenvolvidos nos demais processos, como a matriz de requisitos, a EAP, especificação de trabalho e outros anexos aqui que a gente pode ter ao nosso plano de gerenciamento do escopo. Planejar o gerenciamento do escopo, portanto, é o nosso processo responsável pelo quê? Por identificar as ferramentas, técnicas, procedimentos para definição, gerenciamento e controle do nosso escopo. Ele define como os demais processos vão ser realizados aqui. E quais serão as nossas entradas, ferramentas e técnicas e as saídas para esse processo aqui. Outra dica para você que está se preparando, né, para a certificação PMP e CAPM, é que, como é um processo de planejamento, os processos de planejamento das demais áreas do escopo sempre vão receber aqui nosso termo de abertura do projeto e o plano de gerenciamento do projeto. Por quê? Porque o termo de abertura do projeto colocava para a gente, lembra, os objetivos, certo? Então, a definição inicial, a justificativa, por que nasceu aquele projeto. E o plano de gerenciamento do projeto, que nós vimos no nosso módulo anterior, o 4.2, né? Então, 4.1, o termo de abertura, 4.2, o plano de gerenciamento do projeto, ele dá as diretrizes para os demais planos de gerenciamento das áreas de conhecimento específicas. Claro que você vai ter fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais, para quem não lembra aí, o fator ambiental da empresa, o que é? São aquelas coisas sobre a qual você não tem poder de decisão, estão fora do controle do gerente do projeto da sua equipe. Obrigatório, limitações. E o que são os nossos ativos de processos organizacionais? Ativos de processos organizacionais são a inteligência da empresa, são opcionais, são discricionários, quer dizer, você pode usar ou não usar, ok? Temos ferramentas e técnicas, algumas das quais você já viu, e agora a gente vai trazer o contexto para o escopo. Então, opinião especializada pode ser interna ou externa, voltada para o quê? Para o escopo. Provavelmente você vai precisar de um especialista de desenvolvimento de produto, um especialista sobre determinada tecnologia, enfim, pessoas que vão saber mais do que você na área de escopo.
Temos análise de dados. Que dados seriam esses? Os dados que nós coletamos anteriormente. E também posso usar ferramentas como engenharia de requisitos, business analysis, posso utilizar a engenharia de sistemas para me ajudar a definir melhor como eu vou tratar os processos de escopo daqui para frente. Reuniões para elaborar o nosso plano e as grandes saídas aqui vão ser o plano de escopo e o plano de requisitos. Muitas vezes eu posso fundir esses dois documentos em um único documento para ser o plano de escopo e dos requisitos. Vamos nos aprofundar em cada uma dessas partes aqui. Então, entrada. O termo de abertura do projeto ele pode incluir premissas, restrições, riscos e outras coisas que necessitam ser considerados aqui no escopo, para poder limitar o que vai ser feito, o que faz parte do projeto, o que não faz parte do projeto. Outra coisa importante é o plano de gerenciamento do projeto, porque os documentos aqui são dinâmicos, então você está vendo que eles são desenvolvidos aqui de uma maneira progressiva, quer dizer, eu vou sabendo mais à medida que eu vou coletando mais informações, e iterativa, que significa que eu tenho que voltar a iterações para poder corrigir e atualizar os meus documentos de projeto. Eles vão sendo atualizados, modificados e refinados ao longo do tempo. Mas, claro, não é uma bagunça, né? Ele precisa manter a coerência e a estrutura dessa nossa documentação. Então, o termo de abertura e o nosso plano de projeto aqui são documentos de entrada para definição do escopo. Alguns fatores ambientais da empresa, né? Se você tiver um software de projetos, software de escopo ou de requisitos, infraestrutura, normas, procedimentos, coisas obrigatórias que você não tem escolha, você precisa usar. E temos ativos de processos organizacionais, são o quê? Opcionais, ok? Então, lições aprendidas, modelos, templates, histórico, informações de projetos anteriores. E as nossas ferramentas e técnicas? Bom, ferramenta em técnica pode ser interna ou externa, aqui eu coloquei um pouquinho mais de informação para você. Pode ter um apoio do PMO. O que é bastante comum, na verdade, em termos de escopo, é você utilizar a opinião especializada técnica do seu projeto. Então, provavelmente vai falar com uma área de engenharia, com um responsável de produto, por alguém da área de desenvolvimento e assim por diante. Temos outra ferramenta aqui que é a nossa análise de dados. O que é a nossa análise de dados? A nossa análise de dados significa ferramentas ou abordagens para coletar requisitos, incluindo, como eu mencionei, engenharia de requisitos, engenharia de sistemas, também o business analysis. Você vai observar que o guia PMBOK ele não fala tão aprofundadamente aqui de como definir e coletar os requisitos. Existe um padrão de business analysis do PMI e existe também os practice standard de coleta de requisitos e de elaboração de WBS. Além disso, existem outros padrões, porque depende muito essa coleta de requisitos de qual é o seu tipo de projeto, ok? Vou falar mais disso quando a gente estiver na nossa aula de requisitos. Vai precisar de várias reuniões, provavelmente, então vai ser desenvolvida aqui o quanto antes, poder envolver a sua equipe de gerenciamento de projetos nesta definição aqui. E as saídas são o plano de gerenciamento do escopo, como ele vai ser definido, documentado, gerenciado, controlado, incluindo seus processos de verificação, aceitação e recebimento das entregas. E temos um plano de gerenciamento dos requisitos, que vai dizer como eles vão ser coletados, analisados, documentados também, e uma abordagem para gerenciar essa transição fase a fase, porque existe uma hierarquia de requisitos e uma rastreabilidade deles. Aqui a gente tem um pouquinho mais de informação, sugerindo que deve conter, e você pode procurar templates de plano de gerenciamento do escopo, mas que realmente variam muito dependendo do seu tipo de produto. Você pensar num plano de gerenciamento do escopo para construção civil, vai ser um plano de gerenciamento do escopo bem diferente de um projeto de desenvolvimento de software. Mas ele define as responsabilidades, então quem é o analista de requisitos, quem é o analista de negócios, quem é o mestre de obras, quem é o responsável técnico, quem é o líder de hidráulica, quem é o líder de elétrica. Diz quais vão ser as técnicas para definir e validar o escopo. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos processos mais adiante. Identifica os critérios de sucesso do projeto e critérios de aceitação do nosso produto. Ferramentas, se houver, para gerenciamento do escopo. Procedimentos de controle e validação.
E às vezes pode ser necessário você ter um plano separado para a gestão dos requisitos, como eu te falei, o gerenciamento dos requisitos, que vai dizer aqui como é que vão ocorrer essas atividades, porque podem existir atividades específicas de business analysis, de coleta de requisitos, por exemplo, como você faz para poder montar workshops, facilitação desses workshops, você pode ter diferentes tipos de diagramas, como flowchart, né, um diagrama de fluxo, os nossos casos de uso, os use cases, outras maneiras de coletar os requisitos, isso vai estar definido lá no plano. É muito importante ter o gerenciamento da configuração, métricas, agrupamento e uma estrutura de rastreabilidade, para você poder saber como os seus requisitos vão estar interligados. Bacana a gente pensar como os requisitos vão evoluindo com o tempo, como eu te falei. Agora o resumo do fluxo, né? O seu 5.1, nosso processo de planejar o gerenciamento do escopo, olha só o que ele recebe. Termo de abertura do projeto, TAP, que é do nosso processo 4.1. Ele recebe também 4.2, que é o quê? Que é o quê? Plano, isso mesmo, nosso plano de gerenciamento do projeto. E ele sai aqui com uma saída que vai ser, duas saídas, né, que vão ser anexos do plano, que é o plano do escopo e o plano dos nossos requisitos. Então agora você já começa a entender melhor a dinâmica do guia PMBOK. Um grande abraço e até a próxima aula.